se tivéssemos em conta que no sábado, dia 24, o ministro israelita Galili tinha declarado ao Jerusalém Post que a visita de Golda aos Estados Unidos se efetuaria em princípios de março. Como deveríamos interpretar semelhante alteração nos planos? Instintivamente, nós, homens do cavalo de Troia, associamos este inesperado voo da primeira-ministra israelita a Washington com a também repentina viagem do nosso chefe, o general Curtis. Algo muito grave estava acontecendo. Era curioso e significativo. Por mais que mergulhássemos no emaranhado de notícias, não conseguíamos encontrar uma única que se referisse ao pensamento ou às intenções do coronel Líbio Gaddafi. Tinham passado 6 dias desde a queda do 727. Inexplicavelmente para os observadores políticos, o messiânico e polêmico líder da Revolução Líbia continuava mudo. Algumas horas depois, em Benghazi, durante os funerais das vítimas do Boeing, milhares de líbios tinham explodido, gritando: "Vingança, Gaddafi, vingança!" Levavam cartazes onde se podia ler: "As almas dos mártires do Sinai só descansarão com a vingança e olho por olho e dente por dente." O tumulto alcançou tal grau de histeria e violência que Gaddafi se viu obrigado a escapar da multidão no Land Rover. Mesmo assim, o dirigente líbio não fez qualquer declaração. Os egípcios, por seu lado, também tinham saído para as ruas, clamando por vingança e bradando em coro um grito que nos encheu de espanto: "Guerra, guerra, Sadat!" Meu Deus! Em que iria acabar tudo aquilo? Talvez a melhor síntese tivesse sido a que fez o então ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Mohamed Hassan Zaviat. O Oriente Médio, declarou na segunda-feira, 26 de fevereiro, está prestes a explodir. O nosso país deve pôr em ação todos os seus esforços nacionais, quer políticos e militares, quer econômicos, para acabar com a situação atual. Interesses sírios pelos Montes Golã. N. Do M2 No decurso da visita do Kissinger egípcio aos Estados Unidos, a primeira de um representante do governo do Egito desde a Guerra dos 6 Dias, 1967, a Casa Branca anunciaria também a chegada de Golda Meir aos Estados Unidos nos primeiros dias de março. N. Do N. Estas declarações, proferidas depois da reunião dos embaixadores árabes no Cairo para tratar do incidente do Sinai, abalaram de uma forma muito especial os militares israelitas do acampamento Eleazar. Mas, prudentemente, mantiveram-se em silêncio, negando-se a fazer comentários. As medidas de segurança em torno da nossa base e das instalações do teleférico, essas, sim, foram discretamente reforçadas. Notícias provenientes de Damasco, onde se efetuara uma reunião de guerrilheiros palestinos, presidida por Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, advertiam para um iminente repetrolhecimento dos atentados terroristas contra Israel, em todo o mundo e a todos os níveis. Naquela tarde, a pedido dos israelitas, se realizaria no acampamento uma reunião secreta e urgente com a participação dos nossos diretores, na qualidade de representantes de Curtis. No dia seguinte, os homens teriam a oportunidade de conhecer e sentir algumas das medidas especiais adotadas pelos nossos superiores. Encerrada a reunião, a tenda que abrigava o rádio conheceu uma atividade inusitada. Os oficiais israelitas entravam e saíam ditando instruções ao pessoal às suas ordens. Depois de uma comunicação secreta com a plataforma base do teleférico, a grua e os tratores começaram a ser desmontados rapidamente. Por volta das 10 da noite, o eco do motor de um helicóptero, batendo como uma gigantesca massa na parede oeste de Masada, nos fez sair das tendas. Poucos minutos depois, outro potente Sikorsky S-64 mantinha-se em voo estacionário a 3 metros do topo. E ali permaneceu, sem tocar a terra, até o container, com o material desmontado, ficar devidamente enganchado ao seu bojo. Depois desapareceria como uma sombra entre as estrelas. De acordo com o Estado-Maior israelita, as ruínas arqueológicas da montanha foram definitivamente abertas ao público na manhã de quarta-feira, 28 de fevereiro. O tempo tinha melhorado nos últimos dias e, por recomendação expressa do Mossad, era conveniente não levantar suspeitas, mantendo fechado o acesso ao topo.
Se, como se esperava, as ações de guerrilha voltassem a multiplicar-se, a normalidade parcial em Massada podia ser uma excelente forma de desviar a atenção dos palestinos. A presença de turistas, ainda que escassos, implicava também alguns riscos. Mas os serviços secretos judaicos e os militares do acampamento Eleazar souberam resolver isso satisfatoriamente. A partir daquela mesma manhã, tudo retomou o seu ritmo habitual, tanto no teleférico como nas ruínas do setor norte. Os soldados desapareceram, e diante do portão da paliçada foi colocado um enorme cartaz, em hebraico e inglês, que dizia: Obras de restauração da Cidadela Ocidental, Universidade Hebraica de Jerusalém, Sociedade de Exploração da Terra Santa, Departamento de Arqueologia do Governo de Israel, proibida a passagem. Nem preciso dizer que aquele proibida a passagem, na prática, estava mais. O único acesso ao Triângulo Sul era por aquele portão. E este já estava, desde o amanhecer daquela quarta-feira, vigiado permanentemente por 2 israelitas cuja missão básica era identificar todos os que entrassem ou saíssem. Na reunião secreta do dia anterior, os diretores e oficiais israelitas tinham chegado a um acordo que, entre outras coisas, estabelecia rigorosos turnos de vigilância interna e externa do acampamento, assim como um curioso sistema de contrassenhas. Todos os dias, enquanto durasse a operação, o chefe da segurança receberia do Estado-Maior, em código, um nome. Esta palavra era transmitida pelo rádio à meia-noite e era válida até a mesma hora do dia seguinte. Isto deve ter sido invenção de alguém que conhecia bem os pormenores das anteriores escavações arqueológicas de Adim. Ao longo desses trabalhos, os membros da expedição, julgo lembrar-me de que foi um dos voluntários, domador de elefantes na sua vida normal, encontraram entre as ruínas 11 pequenos e estranhos ostraca, ou pedacinhos de barro com inscrições, e que na antiguidade eram um material comum e habitual de escrita. Convém recordar que o papiro e o pergaminho eram muito caros, pois bem, nestes 11 ostraca, diferentes das 700 inscrições encontradas em Massada, apareciam vários nomes, todos diferentes, embora, ao que parecia, escritos pelas mesmas mãos. Eram vocábulos estranhos. Qualquer coisa como ápodos ou epítetos. Por exemplo, Joab ou Joab, um nome pouco frequente na época do Segundo Templo e que significava homem sobremaneira valoroso. Outro nome era o mítico Ben Yair, que, seguramente, se referia ao caudilho zelota, Eleazar Ben Yair. As contrassenhas usadas naqueles dias baseavam-se, em última análise, nesses nomes. De acordo com as necessidades do acampamento, cada pessoa que saía dele recebia a senha e a contrassenha do dia. Só o chefe da segurança e os guardas do portão que tinha conhecimento do nome. Qualquer tentativa, pouco provável para entrar, por parte de um indivíduo alheio à operação, estaria condenada ao fracasso. Além desta medida, os israelitas indicaram, dentre os seus homens dispensados do serviço na piscina, um turno permanente de 10 guardas, responsáveis pela segurança geral do acampamento. Nós, de acordo com os planos do exército, fomos dispensados de tão ingrata missão. Embora o acesso ao cume de Massada pelos alcantilados oriental e ocidental fosse quase impossível, os israelitas estabeleceram 6 pontos de observação, 3 em cada uma das vertentes referidas, estrategicamente distribuídos no interior da casa-mata. Com tanta vigilância, os trabalhos na meseta estavam continuando e perfeitamente protegidos. E Adim conta que este achado ocorreu num dos lugares estratégicos de Massada, perto da entrada que depara as condutas de água e próximo da praça que se encontra entre os armazéns e o edifício administrativo, no ponto em que confluem todos os caminhos que vão dar ao topo. Os arqueólogos pensam que estes 11 ostraca podem ter sido as peças utilizadas no fatídico sorteio realizado pelos zelotas. Jósefo escreve a propósito. Então, eles escolheram por sorteio 10 homens, para que matassem todos os outros. Todos se estenderam no chão, ao lado da respectiva mulher e filhos, e, pondo o braço por cima deles, ofereceram o pescoço para ser cortado por aqueles que, por sorteio, levaram a cabo tão triste tarefa.
E quando esses 10 homens sem medo acabaram de matar todos os outros, seguiram a mesma regra para sortearem entre eles, pois aquele a quem coubesse a sorte primeiro, mataria os outros 9 e depois matar-se-ia N. Do M. Demasiado protegidos, lamentamo-nos nós os homens do cavalo de Troia, prevendo que aquele ferro controle do acampamento Eleazar só nos poderia trazer dores de cabeça, nos momentos decisivos da decolagem do berço. Mas Curtis não era fácil de vencer. A rotina era quase um milagre com aquele homem. E de novo surpreendeu a todos. Às 12 horas de quarta-feira 28 de fevereiro, quando o primeiro turno de trabalho, no qual eu estava incluído, deu por terminada a sua missão na piscina, o rosto sorridente e familiar nos esperava no alto da pequena escada de acesso ao fosso. Curtis. O general havia regressado tão inesperadamente como tinha partido. E, como era seu costume, não houve grandes explicações pelo menos nas primeiras horas da sua nova estada no acampamento. O pessoal que não estava de serviço rodeou e bombardeou com milhares de perguntas. Mas ele, imperturbável, limitou-se a mostrar grande interesse pelo andamento da montagem da estação. A verdade é que os oficiais israelitas, a partir daquele acontecimento no Sinai e do agravamento da situação internacional, tinham imprimido um ritmo acelerado às tarefas de montagem. Era claro que pressentiam qualquer coisa e desejavam concluir a Operação Eleazar em tempo recorde. Eliseu, os diretores e eu próprio quase nem trocamos nenhuma palavra com o general. Bastou-nos observar os olhos dele para compreendermos que ocultava alguma coisa muito grave. Decidimos esperar,